Eu me lembro que quando eu comecei o meu primeiro dia aqui foi no dia 11 de outubro de 2023. Eu me chamo Gabriele, eu tenho 18 anos, sou natural de Paraná, Rondônia, e atualmente eu trabalho como assistente de relacionamento com o cooperado. A minha história com o CredSys, ela começa muito antes de eu me tornar uma colaboradora. Em 2019, eu conheci a Fundação CredSys de Cred, e nela eu pude estudar por um ano até a pandemia. E eu me lembro que nesse tempo que eu passei por lá, eu pude ver o quão transformador o cooperativismo ele pode ser. Eu lembro que, enquanto eu estudava lá, muitas pessoas, que estavam comigo, elas pensavam muito e tinham um sonho de poder um dia trabalhar com o CredSys. E assim, não era só um trabalho, como se fosse a oportunidade de fazer parte de algo que fez parte da nossa história. Então, a pandemia ela chegou, eu tive que parar de estudar na fundação e esses caminhos meio que desencontraram. Mas aí, em 2023, eu estava conversando com uma amiga, e ela me indicou o CredSys. Na hora, assim, eu meio que me deu um déjà vu, de toda a experiência que eu tive. E eu decidi tentar. Eu fui, me inscrevi e, com muito medo, eu fiz a minha primeira entrevista de emprego da minha vida, e que, consequentemente, se tornou meu primeiro emprego também. Quando eu comecei o meu primeiro dia aqui foi no dia 11 de outubro de 2023. A sensação era ao mesmo tempo de animação, misturado com ansiedade, porque era tudo novo para mim e eu ainda não tinha acreditado que eu tinha conseguido. Estava trabalhando no CredSys. Durante esse tempo, eu tive muita dificuldade de conciliar a escola com o trabalho. Então, eu já chegava no trabalho com uma mochila enorme e que essa mochila, ela tinha que aguentar a minha rotina, o meu dia a dia. Ela, então, era super pesada, eu lembro que era muito pesada. Eu costumava pensar que essa mochila, ela não... Pode respirar. Essa mochila, ela não carregava só os materiais que eu precisava na minha rotina, no meu dia a dia. Ela também carregava os meus sonhos e todas as conquistas e os desafios que eu tinha que vencer durante o dia. Então, fazia parte de mim, de certa forma. Quando eu comecei, dava um pouco de ansiedade, sim, porque eu via muito que aquele nicho de pessoas, muito inteligentes, por sinal, me davam um questionamento se um dia eu conseguiria acompanhar essas pessoas, conseguir seguir o mesmo ritmo. Isso foi me mostrando até mesmo a forma como eu me enxergava, isso foi mudando completamente, e eu fui percebendo que eu era mais capaz e que meu propósito não era só de ser uma jovem aprendiz, de fazer parte de 1% da empresa, que eu podia mais. Quando a efetivação chegou, a ficha não tinha caído no exato momento, Eu demorei a perceber que a gente mais quer, de jovem aprendiz aconteceu. E a sensação era ao mesmo tempo de felicidade, mas era alívio e missão cumprida. É como se algo tivesse consegui. Eu me lembro que as pessoas importantes para mim comemoraram muito, vibraram junto comigo, e isso me fez lembrar e deixar mais evidente que essa conquista não foi só individual, mas que ela foi em conjunto com todas essas pessoas que me acompanharam. Depois da efetivação, praticamente tudo mudou, a rotina inteira ela mudou. Eu deixei a mochila de lado, mas assim, ela não é que ela esteja de lado
porque se encerrou esse ciclo. Eu ainda continuo usando ela e tem um chaveiro nessa mochila. Eu ganhei ele justamente da minha coordenadora e esse chaveiro, ele ensina que ele é a chave do sucesso. Então, a chave do sucesso não começa assim do nada. Você precisa construir o seu sucesso. Então, por mais que ele ainda esteja naquela mochila, guardado, toda vez que eu pego ele à noite para tentar terminar a terceira etapa do meu dia, eu lembro disso. E eu quero que esse chaveiro um dia possa ficar na minha bolsa de trabalho, na chave da minha casa, na chave da minha moto, e que ele passe a ser o meu novo lembrete do meu propósito.